Olá, jovem mancebo! Na aula de hoje, gravitação universal, a peça de resistência, a cereja do bolo da mecânica newtoniana. Se liga aí. Gravitação universal, talvez uma das peças mais bonitas de se estudar na física. E também aqui gera alguma dor de cabeça na maioria dos estudantes quando tem que estudar ela pela primeira vez, tá ok? Então vamos tentar facilitar a sua vida e vamos seguir Gravitação Universal, uma das principais obras de Sir Isaac Newton. Então, a gravitação universal. Bom, Sir Isaac Newton não recebeu esta ideia de uma maçã caindo em sua cabeça. Tá? Essa expressão, que eu não vou defini-la para você, eu não vou desmembrá-la, dizer de onde ela veio, tá? Basta você acreditar em mim que não veio só da maçã caindo na cabeça, ela é um resultado da aplicação das leis de Kepler em cima da mecânica newtoniana, fez o Newton chegar nessa preciosa equação. Tá? Aqui eu simplesmente vou descrever para você a equação e mostrar para você como ela funciona, perfeito? A força gravitacional, que é medida em Newton, ela é igual a constante gravitacional, que é um valor que vai ser sempre igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 newton metro quadrado quilograma ao quadrado, multiplicado pelo produto das massas que estão sendo estudadas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então percebam, para ter a gravitação, para ter essa atração gravitacional, você precisa estar estudando pelo menos dois corpos. Não adianta você querer calcular a força gravitacional de um corpo sozinho. Tá? Não é possível. Você precisa ter dois corpos. Um para atrair e o outro para ser atraído. Né? Mas, pela terceira lei de Newton, a gente sabe que a toda ação existe uma reação contrária. Então, meu jovem mancebo, você que a vida toda até agora achou que as coisas caíam, que a Terra puxava as coisas para baixo, né? Que tudo que sobe desce, né? Que a sua ideia de gravidade seria o que faz as coisas caírem, não está completamente certa. Ou melhor, não está completa. Por quê? O objeto que cai, ele está caindo no nosso referencial, que é a Terra. Tá? Mas no referencial nas estrelas, por exemplo, a Terra também está sendo atraída. Como é? Sim, toda vez que você deixa um objeto cair, a Terra está puxando esse objeto para baixo, mas esse objeto também está puxando a Terra para cima. Mas calma, se você lembrar do vídeo de leis de Newton que eu fiz alguns vídeos atrás, você lembrar que se força é igual a massa vezes a aceleração, a massa da Terra é tão grande que a força que esse objeto que está caindo está puxando a Terra é tão pequena em comparação à massa da Terra que essa aceleração é quase zero. Tá? Na prática ela é zero, né? Porque você não sente a Terra subindo, mas a força está lá. É isso que você precisa entender. Dois corpos soltos no espaço, perfeito? Se estiverem a 1 metro de distância, eles vão começar a se aproximar. Por quê? Porque é uma tendência da matéria a atrair matéria. Tá? Por que isso acontece? Estamos pesquisando isso ainda em física. Tá? Como isso acontece? Bom, o Newton já te explicou. Está aqui, é nessa equação. Uma das principais dúvidas que acontecem com relação a essa expressão é o fato da constante gravitacional, o G maiúsculo. Né? 6,67 vezes 10 na menos 11 newton metro quadrado quilograma ao quadrado. A maioria dos meus alunos não sabe o que fazer com esse número e às vezes perguntam até o que fazer com a unidade. Bom, o que você precisa entender é uma coisa. Essa expressão ela poderia ser escrita assim: F igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 vezes massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido pela distância entre eles ao quadrado, tá? Que é o R. Por quê? Constante gravitacional é só um valor fixo que você deve colocar na equação para fazer a conta. Tá?
No nono ano, nós vamos arredondar esse 6,67 para 6. Perfeito? Quem está no ensino médio vendo esse vídeo deve utilizar 6,67 vezes 10 na menos 11 para fins de precisão na hora do cálculo. Tá? Sim, a vida é mais difícil no ensino médio. E você não deve estar preocupado com a conta desse negócio. Tá? Você tem que estar preocupado aqui em saber responder corretamente os problemas de física. Eu vou te mostrar aqui qual é a primeira análise que você deve fazer. Tá? Se, por exemplo, você não tiver valor numérico nenhum além da constante gravitacional. Então, como assim? Se a gente olhar precisamente para essa equação, nós vamos ter duas partes nessa equação. A parte de cima da fração, tá? Que é diretamente proporcional, e a parte de baixo, mas eu vou falar dela depois. Na parte de cima, se o produto das massas cresce, porque veja, se G é constante, não vai mudar de valor. Mas as massas podem mudar de valor uma vez que se você estiver falando, por exemplo, de um foguete que está perdendo combustível, ou então de um cometa que está se chocando em um planeta, está aumentando a massa desse planeta, enfim. Qualquer situação em que este produto aumente o seu valor, a força irá aumentar. Por quê? Porque a massa é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior for o valor da massa, maior vai ser o valor da força. Se o valor da massa for muito pequeno, o valor da força será muito pequeno. Perfeito? Da mesma maneira, se o produto das massas for pequeno ou diminuir, a força será pequena ou diminuirá. Ok? Na mesma proporção. Isso quer dizer, se você fizer crescer 3 vezes as massas, a força cresce 3 vezes. Se você diminui 4 vezes a massa, a força tem que diminuir 4 vezes. Então é direto. Então, se você sabe, se o problema não te dá valores numéricos, ou mesmo ele te der valores numéricos, tá? Mas diz que é um aumento da massa e aumentou 3 vezes, espera-se que a força aumente 3 vezes. Perfeito? Nessa mesma proporção. Por quê? Porque massa e força são diretamente proporcionais na gravitação universal. Ok. Já a parte de baixo da equação, ela é inversamente proporcional. Significa dizer que se a distância aumenta entre duas massas, a força diminui. E não só diminui na mesma proporção. Perceba que ali está o quadrado. Então, se você tiver um aumento que dobre a distância, como está sendo elevado ao quadrado, a força irá cair 4 vezes. Porque se você está aumentando 2 vezes a distância, 2 elevado ao quadrado, 4. Então a força deve cair 4 vezes. Se você triplicar a distância, aumentar a distância 3 vezes, a força deve cair 9 vezes. Se você aumentar 4 vezes a distância, a força deve cair 16 vezes. Então é sempre pegar aquele aumento da distância e elevar ao quadrado para saber o quanto a força vai diminuir. Como é inversamente proporcional, então se você aproxima os corpos, ou seja, diminui a distância, você vai aumentar a força. Na mesma proporção? Não. Se você diminui 2 vezes a distância, você aumenta em 4 vezes a força. Se você diminui a distância em 3 vezes, você aumenta em 9 vezes a distância. Então, é essa a ideia que você tem que pegar. O produto das massas é diretamente proporcional e a distância é inversamente proporcional. Só que a distância tem esse fator ao quadrado. Como é o fator ao quadrado, então o inversamente vai se aumentar ao quadrado. Se a gente traçasse um gráfico entre força e distância, ele ficaria assim. Vamos dizer que a força é de 1 newton a uma distância r qualquer. Se você dobrar a distância, a força cai 4 vezes. Se você triplicar a distância, a força cai 9 vezes. Ou seja, nós vamos ter esse tipo de gráfico aqui,
para a força gravitacional. Perceba que se eu estou aumentando a distância, a linha vai diminuindo, né? Ela vai se aproximando de zero, e se eu estiver diminuindo a distância, ela vai se aproximando de 1. Né? Então, note que massa, a força se comporta de um jeito, e com a distância a força se comporta de outro. Geralmente os problemas de física vão te dizer assim: você tem uma distância x com duas massas, vai ter uma força. Se você mexe nas massas, aumentando a massa, aumenta a força, diminuindo a massa, diminui a força, mantendo a mesma distância. Porque se houver uma combinação de aumento de massa e aumento de distância, você precisa verificar o que é que está acontecendo. Se eu pegar essa equação e comparar com a segunda lei de Newton, F igual a ma, eu vou notar uma certa similaridade aqui. Tá? Mas vamos por partes. Vamos dizer que eu estou falando de força-peso, então a minha aceleração é a aceleração da gravidade da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou pegar a força, que é m vezes g, e substituir na equação da gravitação universal, aqui. Vou ficar com mg igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra, a massa do corpo, dividido pelo raio ao quadrado, né? A distância entre os corpos ao quadrado. Pois bem, eu corto as massas e eu vou ficar com g igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância do raio do planeta, se você estiver na superfície do planeta. Para a Terra, esse valor é de 10 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui é que possibilitou, por exemplo, a gente saber qual é a massa da Terra. Tá? Porque não adianta pegar uma balança e virar de cabeça para baixo e botar no chão para medir a massa da Terra. Não vai funcionar. Tá? Você precisa saber qual é o raio da Terra. Isso foi feito pelos gregos lá no século II a.C. A constante gravitacional nós descobrimos no século XIX, ou foi século XVIII, enfim. A aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então veja só. A gente tem a possibilidade de saber a massa dos corpos, sabendo o tamanho do corpo e a aceleração gravitacional que ele produz, perfeito? Você também poderia saber a sua aceleração gravitacional. Basta você mais ou menos descobrir qual é o seu raio, vira aí uma bolinha e tenta medir o seu raio, saber a sua massa e a constante gravitacional. Tá? Eu sugiro que você tente fazer essa conta para saber qual é a sua aceleração gravitacional, perfeito? Comparando com a da Terra, você vai ver que nenhum corpo próximo de você vai se sentir atraído por você, ou seja, nem os corpos inanimados vão se sentir atraídos por você, né? Fisicamente falando, ok? Não se preocupe. Bom, para mim isso é outro vídeo que poderia fazer horas e horas de comentários e estudos e dedicação em cima deles, porque é algo que sempre me atraiu, né? Entender a gravidade, entender o movimento dos planetas. Essa história da gravitação explica por que as órbitas são elípticas, explica por que a velocidade dos planetas é maior quando ele está próximo do Sol e mais devagar quando está afastado do Sol. Então, assim, é uma junção de conhecimentos que vai te dando um entendimento melhor acerca da natureza. Então, se você tiver com vontade, tempo, aquele livro que eu indiquei no vídeo anterior, o Cosmos, o mesmo capítulo, a Harmonia dos Mundos, vai explanar direitinho para você toda a história por trás dessa descoberta. E agora você tem que sentar, pegar o livro e fazer exercício. Tá? Não vai conseguir entender gravitação quem não exercitar. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer explicação que você acha que necessita de um cuidado a mais que eu não tomei nesse vídeo, deixa nos comentários, entre em contato, que assim que for possível eu estou atendendo a sua solicitação. Tá ok? Bons estudos e até a próxima. Obrigado.